dia. Bom dia. Você está assistindo ao Visual. É um programa acessível da TV Brasil. Participe. Comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. E, para garantir os direitos dessa população, o Senado aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei estabelece diretrizes para as políticas em áreas como educação, saúde e mercado de trabalho. A lei determina que passa a ser considerada pessoa com deficiência quem tem impedimentos a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Entre as mudanças trazidas está a possibilidade da pessoa com deficiência usar o FGTS para comprar próteses. Também ficam reservadas vagas em universidades e as escolas não vão poder cobrar mensalidade diferenciada. As pessoas com deficiência intelectual passam a ter direito a casar-se no civil e formar família. A maior mudança é a criação de um auxílio-inclusão para pessoas que perdem o benefício de prestação continuada ao entrarem no mercado de trabalho. O auxílio é para complementar o novo salário. O projeto de lei estava em tramitação há 12 anos no Congresso Nacional e segue agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Mas para que alguns artigos passem a valer, é necessária ainda a regulamentação. Hoje, os direitos das pessoas com deficiência já são previstos em uma Convenção Internacional das Nações Unidas, da qual o Brasil é signatário. A convenção, exatamente, ela traz princípios e preceitos que devem ser seguidos, que são os critérios máximos a serem seguidos. Agora, a forma como esses princípios e preceitos devem ser executados na legislação brasileira foi feito através dessa lei federal agora. A atleta de canoagem Andréa já foi até proibida de viajar de avião por ser cadeirante. Para ela, uma lei como essa pode abrir os olhos da sociedade para a necessidade de incluir a pessoa com deficiência. Acho que o povo brasileiro, de um tempo para cá, ele se tornou um pouco mais consciente em relação às pessoas que apresentam alguma deficiência física, mas acho que a gente ainda está muito aquém, acho que ainda tem muito que melhorar. A lei é bem interessante porque ela traz para a sociedade a responsabilidade da sociedade se adaptar à pessoa com deficiência e não necessariamente a pessoa com deficiência se adaptar à sociedade civil sem deficiência. Uma escola da cidade de Senador Canedo, em Goiás, encontrou uma solução criativa para contornar um acidente e continuar funcionando. É isso aí, depois que parte do telhado desabou, containers foram adaptados como salas de aula e o resultado surpreendeu, hein? Do lado de fora parece um container, dentro uma sala de aula normal. O projeto, inspirado em uma ideia que veio da Alemanha, surgiu depois que essa escola pública de Senador Canedo, no interior de Goiás, precisou passar por uma reforma emergencial. Após uma forte chuva, o telhado destas 3 salas cedeu. Para não deixar os alunos sem aula, a alternativa encontrada foi o uso dos chamados módulos. Os containers surgiram há 80 anos para facilitar o transporte de cargas em navios e trens. A tecnologia se desenvolveu e hoje, para se ter uma ideia, para construir uma sala modular como essa, seria necessário gastar em média R$14 mil. Já a construção convencional de alvenaria sairia por até R$44 mil, 3 vezes mais. Esses módulos chegaram, de uma maneira bem rápida, de acordo com a situação que nós estamos vivendo, de uma reforma emergencial. A praticidade de ter esse material dentro da escola, porque a primeira ideia era levar os alunos para uma extensão da unidade, o que nos preocupou bastante. Isso foi num dia, no outro dia já trouxe a solução de trazer 3 salas modulares para a unidade. Então, assim, para nós, não gerou aquele transtorno de sair da unidade para um outro espaço, porque você tem que levar toda uma estrutura, tem que se dividir em 2, A estrutura pré-moldada é feita de fibra de vidro e tem um painel isotérmico que funciona como uma barreira de isolamento de som e controle da temperatura. Quem testou a novidade, aprovou. Não, no início eu achei meio estranho, Que a gente é acostumado com sala normal, mas a sala modular é uma novidade em Senador Canedo, Como é a sua sala?
Hoje, 12 escolas do município funcionam com as salas modulares. A aceitação foi tão grande que agora a ideia é transformar o projeto que era provisório em algo definitivo. Pela aceitação das famílias, nós não tivemos nenhuma reclamação no Ministério Público. Aqui teve o problema do telhado, em 2 dias nós estávamos com 3 salas novas funcionando. Então, essa comodidade tem nos levado a nos perguntar se não seria interessante ter a construção de uma escola que ficasse, aí assim, adquirir esses módulos. Estamos em época de São João, época de ver em ação um dos maiores símbolos da cultura popular nordestina, os trios de forró. Quem não conhece esse som característico? O forró é tão singular que sua sonoridade não pode ser confundida com outro gênero musical. A temática do forró está diretamente ligada à cultura nordestina. Hoje, os trios de forró sofrem pesada concorrência das bandas comerciais. Dá para viver só de forró? Dá. Se a pessoa for estragada demais, nenhuma profissão dá certo. Os instrumentos musicais de um trio de forró são basicamente a sanfona, o triângulo e a zabumba. Mas por que chama-se forró? A origem da palavra forró tem várias versões. A mais aceita é a do pesquisador de cultura popular e folclorista Luiz Câmara Cascudo. Segundo ele, forró deriva de forró bodó, que significa arrasta-pé, confusão, farra. Para o presidente da Associação dos Forrozeiros de Alagoas, historicamente as maiores expressões do forró em todo o Nordeste são alagoanas, como Clemilda, Zinho, Gerson Filho e os Três do Nordeste. Segundo ele, o forró recebeu influência de vários outros gêneros musicais estrangeiros. Polca, por exemplo, é da região da Alemanha, da grande Alemanha, da Rússia. A quadrilha é francesa. O shot também é da origem alemã. Pode parecer surpresa, mas os grandes polos de divulgação do forró estão fora do Nordeste. O maior centro hoje do forró no Brasil é o eixo Rio-São Paulo, que se alargou e hoje tem Minas, tem o Espírito Santo, tem um grande festival de forró, inclusive em Itaúnas, que é muito conhecido nacionalmente, e hoje também está descendo para o Paraná e para o Rio Grande do Sul. O legítimo forró nordestino, o que alguns chamam como forró pé de serra. E a expressão de hoje é irado. Vocês viram? Da forma como o Jonatas interpretou, dá a impressão de que alguém está com raiva. Notem que ele usou o sinal de raiva. Mas não é isso que essa palavra significa para os jovens. Quer ver só? Jonatas agora vai interpretar irado. Quando alguém fala isto é irado, quer dizer que é muito bom, muito legal. E lembre-se, para uma boa interpretação, é necessário que o tradutor tenha conhecimento prévio do assunto que será falado. E aí? Está curtindo o nosso quadro? Mande sua sugestão para o nosso Facebook. Uma exposição no Museu Histórico Nacional, no Rio, apresenta a arte portuguesa de fazer calçadas desenhadas, que chegou ao Brasil em 1905 e hoje está presente em todas as capitais do país. É isso aí, Cláudia. Um dos símbolos é o calçadão de Copacabana, conhecido em todo o mundo. Lapidar com cuidado e encontrar o local exato para firmar a pedra na areia. Um trabalho que exige atenção e talento, qualidades que Gedião tem de sobra. Há mais de 20 anos, ele trabalha construindo calçadas de pedras portuguesas no Rio. A função é conhecida como mestre calceteiro. Não adianta você, vou fazer esse curso por fazer, tem que gostar, tem que apreciar a pedra portuguesa. Se você parar, sentar e ficar observando, é uma coisa muito linda. É nosso, aquilo lá é nosso, é uma arte. Gedião foi convidado a construir uma réplica exclusiva deste tipo de calçada para a exposição que o Museu Histórico Nacional no Rio inaugura sobre o tema. A mostra conta a história da arte portuguesa de fazer calçadas desenhadas, que chegou ao Brasil em 1905, com a construção do Teatro Amazonas em Manaus. As ondas simbolizam o encontro dos rios Negro e Solimões. No ano seguinte, a técnica foi trazida para as avenidas Atlântica e Central, ambas no Rio. A partir desse momento, a gente começa a ter mão de obra qualificada no Brasil.
usando pedras daqui, sendo preparadas, cortadas e assentadas por mão de obra de mestres brasileiros. Os desenhos ganharam formas variadas, que incluem peixes, flores e máscaras, e também serviram para homenagear artistas como o compositor Noel Rosa e o poeta Carlos Drummond de Andrade. Para que a tradição se mantenha no país, a Prefeitura do Rio vai organizar este mês uma oficina de qualificação de novos profissionais do ramo. Além disso, será realizado um seminário para discutir a importância da conservação das calçadas. Falar de Rio de Janeiro, não falar de pedra portuguesa, até na relação Brasil-Portugal, é impossível. E falar da pedra portuguesa é falar da divulgação da cidade do Rio para o mundo. As calçadas de pedras portuguesas estão presentes em todas as capitais do país, mas é no Rio de Janeiro que está a obra do gênero mais conhecida em todo o mundo, o calçadão de Copacabana. No formato original português, as ondas eram menores. Na década de 1970, o desenho foi ampliado pelo paisagista Burle Marx, que também mudou o sentido das ondas. A intenção era combinar com a nova calçada, que tinha sido reformada e estava mais larga. Seu Amaro participou da obra. Ele é português e veio para o Brasil em 1951. Trabalhou como mestre calceteiro e hoje tem uma loja que vende pedras decorativas, inclusive as portuguesas. Eu também gosto de ensinar os outros também, porque essa profissão continua, não morra. Porque é uma profissão que você faz uma calçada para o proprietário para o resto da vida. O Visual termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia.